voltamos depois de um videoclipe de uma música linda, maravilhosa, não é, Josiel? É isso mesmo, Emerson. E agora nós vamos começar com o Eu Estudo a Bíblia. E esse momento é muito interessante porque nós vamos poder compartilhar com as pessoas que estão assistindo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente tem que colocar em prática. E todas as sextas-feiras aqui nós temos estudo, um tema né? muito especial. E qual é, Kathleen, o tema de hoje? O tema de hoje está muito interessante, fala sobre ressurreição. Nossa. Ressurreição. Ó, deixa eu ver, na sexta-feira passada a gente falou sobre a morte, né? Foi. Isso. Olha que maravilha, agora já sobre a ressurreição, né, Rafa? Claro. Olha, então vou dar uma introdução aqui, José, para a gente continuar, tá bom? O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. Essa é a verdade gloriosa do cristianismo. A sepultura de Jesus está vazia. Graças à sua ressurreição, todo aquele que o aceitar como Salvador, mesmo que morra, um dia será ressuscitado. Que maravilha, né? Amém. Quem Amém. espera tanto por esse dia? Todos nós, né? Isso. Muito bem. Emerson, olha só que interessante. E Manda. falando sobre ressurreição, o que vem na nossa mente? Algo que vai trazer uma alegria para a gente. Porque é o seguinte, se o tema passado falou sobre morte, e hoje vamos falar sobre ressurreição, isso significa do quê? De que um dia, aquelas pessoas que morreram vão o quê? Ressuscitar. Ressuscitar. E aí nós temos um exemplo na Bíblia que Jesus, ele nos ensinou também sobre a ressurreição, e porque ele também, ele foi ressuscitado, né, das profundezas da morte, mas a Bíblia também nos traz algumas coisas interessantes sobre a morte, né? Isso, Emerson? traz mesmo. E ele está falando, né? O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Está em João 5, 28 e 29. Muito bem. E olha só, e ali João ele fala que temos que ter esperança em Deus, tá? Porque nele haverá ressurreição. Então olha só que interessante, isso aqui é uma promessa para mim e para você. Então para você que está assistindo aí, que já perdeu o ente querido, mas que um dia tem um desejo de poder rever essa pessoa, né? A Bíblia nos deixa bem claro, Jesus nos ensina, né, de que Temos uma esperança, temos uma né? esperança. Isso. Olha que bom, né? Olha que maravilha. Às vezes, José, que nem, tipo, meu pai faleceu há muitos anos atrás. Mas eu tenho aquela esperança que, se eu me preparar também, né, eu posso vê-lo em breve, quando Jesus voltar. Acho que todo mundo tem essa esperança quando conhece a verdade. Isso. Você perdeu seu pai, eu perdi um tio, ou até mesmo uma criancinha quando, infelizmente, morre. A gente fica, por quê? Mas a gente sempre lembra que tem uma promessa, tem um futuro, tem um pós-morte. Josiel, mas todo mundo vai ressuscitar de uma vez só? Olha, muito bem. Olha Essa a pergunta pergunta é dela, muito hein? boa. Se todos vão ressuscitar de uma vez só. Olha que interessante, a Bíblia fala que vai haver duas ressurreições. E aí a gente entra lá em 1 Tessalonicenses 4,16, que ao ressoar da trombeta, né, quando Jesus estiver voltando, nós vamos ter a primeira ressurreição. E nessa ressurreição, quem vai ressuscitar? São aquelas pessoas que morreram preparados para ir para o céu. Então, olha que interessante. Então, no soar dessa trombeta da volta de Jesus, essas pessoas, tá bom, vão ressuscitar. E se iremos passar por essa parte da morte, que possamos estar preparados, né, para que quando eles voltarem a gente possa ressuscitar. Mas aí, Rafa, a Bíblia diz que nem todos ressuscitarão, apenas aqueles que morreram em Cristo. Então, olha que interessante, a esperança que nós temos como cristão de podermos fazer a vontade de Deus. E José, então o bom é ressuscitar na primeira, então. Primeira ressurreição, isso E vai mesmo. ter outra, então? Como que será a segunda? Você sabe nos ajudar aí? Olha, a entender? A Bíblia fala da primeira e da segunda ressurreição. A segunda ressurreição acontecerá depois dos 1000 anos. Que 1000 anos são esses? Olha só que interessante, a Bíblia fala de que quando Jesus voltar nessa terra, ele vai pegar os salvos, vai levar para o céu e vai ficar 1000 anos lá. Tipo umas Depois férias? de 1000 anos, Tipo férias. umas férias bem grandes, né? Bem gostosas, né? Férias. Isso. E aí, depois de 1000 anos, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém, isso aqui nós já estamos adiantando algo que já está na frente de estudo, né? É verdade. Mas a Nova Jerusalém ela vai descer nessa terra, e aqueles que morreram
mas que não estão salvos vão ressuscitar. Né? Então nós vamos ter duas ressurreições. José, o que vai acontecer com quem ficar vivo? Os mortos a gente vai saber que vai ressuscitar. E os que estiverem vivos, vai acontecer o que com eles? Tem alguma ideia, Cat? Alguma coisa? Rafa? Eu acho assim que os vivos que estiverem preparados não vão passar pela morte, eles vão ser transformados. E os vivos que não estão preparados vão morrer. Nossa. Correto? Já é a morte eterna, né? Na segunda vinda de Cristo, quando ele vier já destruir tudo. E o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51 e 54, ele fala que os que serão vivos na ocasião da volta de Jesus vão ser transformados num piscar de olho. Olha que interessante. Então olha vai que ser muito maravilha, rápido. né? Só E pisca. essa transformação, né, vai tirar o nosso corpo, que é corruptível, para um corpo santo, né, incorruptível e um corpo restaurado. Né? E o ser humano ele foi criado à semelhança de Deus para que isso fosse uma realidade. Mas com o pecado, as coisas vieram para esse mundo e ficaram ruins. Né? A gente não vai ter limites, na verdade. Nosso corpo não vai ter limites. Por exemplo, a gente não pode respirar dentro d'água. E talvez no céu, será? Que a gente vai poder respirar dentro d'água. Boa, Eu hein? acho que cada um tem o seu cantinho, entendeu? Eu gosto muito Já da pensou água, de ver, mas... tipo, como é o mar e tal? Da real. A dela foi longe, hein? Respirar dentro d'água. Aqui, minha mente aqui é fértil. Muito Mas bem. olha só, e aí voltando para essa questão da ressurreição do nosso corpo, que vai ser, nós já até comentamos um pouquinho sobre a questão do que virá, quem vai ressuscitar na segunda morte. Já explicamos que a segunda morte ela vai acontecer depois de 1000 anos que Jesus voltar a essa terra, e a Bíblia fala sobre isso, né? E o que acontecerá com aqueles que não vão para o céu? Eita. E aí? José, eu fico imaginando a cena. É assim, eu não li a Bíblia assim, mas pelo que eu entendi, você pode me ajudar se eu estiver errado, tá? Que quando Jesus estiver voltando, os outros vão ressuscitar, certo? Os ímpios. Aí eles vão falar, olha, ele vindo ali, ó, vamos pegar ele, né? Vão querer destruir ele, só que eles não vão conseguir, né? O Satanás vai juntar o exército daquelas pessoas que não estavam do lado dele e vai querer tomar o castelo lá do reino de Deus, é isso? Do povo de Deus? Então seria a segunda rebelião, no caso. Isso, O Satanás irá juntar os ímpios exércitos lá para para atacar pegar. a cidade santa, Nova Jerusalém. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Com os ímpios que não ressuscitaram na primeira vinda de Jesus, vão ressuscitar na segunda. Que eles vão ver aqui a glória de Deus, né? Até aqueles que o mataram, né, José? Vão poder vê-lo. Aí fala, matamos ele lá, agora como que ele veio? Olha, tomamos na espinha. Muito bem. E olha só que interessante. E aí, para a gente poder fechar essa parte do assunto, né, sobre a questão da ressurreição, a Bíblia fala que aqueles que estiverem em Cristo, que morreram em Cristo, virão ressuscitar. As pessoas que ficaram aqui na terra, que os vivos salvos, eles vão ser transformados. E os ímpios que morreram, eles só vão ressuscitar na segunda ressurreição. Mas olha só, o que acontecerá então com o planeta na destruição dos ímpios? O que irá acontecer com esse planeta? Né? Antes do fogo ou depois do fogo? Durante, antes e depois. Vai ser queimado, né? Com mas fogo e enxofre. Acabar com tudo. Passar a vassoura, assim, ó, literalmente. Então, é isso. Até as pedras vai queimar, José. Vou te falar a verdade. Mas aí, para a gente fechar, o planeta. O que vai acontecer com a nossa Terra depois que os ímpios forem destruídos? Vai ser O planeta restaurado. vai ser restaurado, né? Restaurado, Vai isso ficar mesmo. como o antigo Éden. Exatamente. Puro, Não haverá mais sem dor, nenhum- nem pranto, nem sofrimento, só alegria, José. A Planta gente vai sem poder até espinho. voar, José, ó. Olha, muito interessante. E assim, olha, para você que está assistindo, tá bom? E nosso tempo aqui já está terminando, mas a gente quer deixar uma mensagem para você. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, fala o seguinte: viu o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E João, ele viu uma cidade santa. Você já parou para imaginar nisso? Uma cidade que foi preparada exclusivamente para mim e para você. Mas essa cidade, ela está preparada, mas para que eu possa estar lá, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, nosso convite aqui do Eu ao Vivo, nessa noite, nesse início de sábado aí, para quem está assistindo com a gente, pense nisso. Olhem e veja que o que Deus tem preparado para mim e para você. E que
se você tem algum ente querido que morreu, mas que ele tenha morrido em Cristo, que a esperança de vê-los no céu possa aquecer o nosso coração. Amém. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós e que essa mensagem possa ficar gravada em nossos corações.